Você sabia que uma postura errada pode sabotar a sua corrida? Não estou falando que você tem que correr numa postura específica, que tem um jeito certo de correr e nada disso, né? De fato, existe uma postura que seria ideal que todos nós corrêssemos, que seria mais eficiente, a que traria menos problemas e tudo. Porém, nós temos aí ao longo da nossa vida assim alguns encurtamentos, né? O seu corpo ele tem alguns enfraquecimentos, alguns músculos que não estão agindo da maneira mais correta possível, e aí você, assim, se você fosse tentar correr dessa maneira específica, ideal, na verdade iria ter mais problemas do que seria uma solução. Então existe uma mecânica ideal, mas nenhum de nós, acho que, sei lá, 99,999% das pessoas não conseguem e não tem como correr com essa postura, que seria a postura ideal, porque ao longo da vida nós fomos perdendo algumas funções do nosso corpo, né? Até mesmo pelos hábitos de sedentarismo, né? Coisas como que foram inventadas durante aí ao longo da evolução humana, por exemplo, antigamente para você ir ao banheiro você precisava ficar de cócoras, abaixado no chão lá, sentado quase no calcanhar, sentado nos calcanhares, e é natural que as pessoas conseguissem fazer isso, as crianças conseguem ficar nessa posição durante muito tempo, né? A gente fica nessa posição ali durante, sei lá, 5 minutinhos e depois, quando vai levantar o joelho, já está mais rígido ali, então a gente não consegue. A gente foi perdendo essa função, né? Com a invenção, por exemplo, da privada, né? Do vaso sanitário, a gente precisa agachar menos, precisa de menos mobilidade para conseguir agachar e levantar na hora de ir no banheiro. Então, alguns hábitos de sedentarismo, né, ao longo da vida, né, o uso, por exemplo, de tênis, o uso de sapatos, o uso de calçados em geral, fez com que a gente andasse menos descalço, pisando no chão, sentindo o chão, o que faz com que nós venhamos a estimular menos o nosso pé, então o nosso pé ele vai perdendo a função um pouquinho também, vai ficando menos sensível, a gente tem menos força nos nossos pés, né? É ideal que você consiga, de vez em quando, andar descalço na areia, na grama, né? Em pista, né? Chão de terra batida ali. Correr descalço na areia é interessante também para poder recuperar um pouco dessa função dos dedos. Então nós fomos perdendo funções, fomos perdendo mobilidade ao longo da vida, todos nós, independente dos hábitos de vida, com as invenções da vida moderna, com as facilidades, né? Cada dia mais a gente vai perdendo as funções e às vezes você teve um hábito sedentário, até eu fui sedentário até, sei lá, os 18 anos. Então esse longo da vida, né? De sedentarismo, você passa muitas horas sentado, muitas horas trabalhando, então você acaba perdendo algumas funções, o que faz com que o seu corpo ele não tenha essa eficiência toda. Então, ao longo, conforme você começou a correr, o seu corpo, né, o seu sistema nervoso, ele meio que estabeleceu a maneira que é mais específica e mais correta para você correr, né? A sua mecânica ideal, a sua mecânica perfeita. Eu sempre comparo com aquelas pedrinhas, sabe aquelas pedrinhas? Eu não sei qual é o nome daquelas pedrinhas, mas está aparecendo aí na tela, essas pedrinhas que elas parecem que estão ali meio desajustadas, mas elas estão ali uma em cima da outra. Então, se a gente ajustar, né, elas vão cair. Então, mais ou menos o que acontece com você. Se você tentar correr dentro dessa mecânica ideal, talvez até você venha a ter lesões, né, e vai ter queda de desempenho. Então não existe essa postura, não tem como correr nessa postura que seria a postura ideal. Existe a sua postura ideal que você, seu sistema nervoso, seu corpo estabeleceu, que é a mais econômica, a mais eficiente, a mais segura para você correr, certo? E por que eu estou falando isso, então, se não existe uma postura ideal? O que acontece é que, assim, quando o seu corpo estabeleceu um padrão diferente, específico para você, ele acaba sobrecarregando algumas estruturas em função de outras estruturas que não estão sendo utilizadas. Então, o ideal é que em algum momento da sua corrida, algum dia, nem que seja uma vez na vida, você faça algum tipo de avaliação biomecânica para poder entender a avaliação da sua corrida, uma avaliação, você investir nisso daí, né, você investe em tênis caros, investe em um monte de coisa, você investir em uma avaliação, nem que seja uma vez na vida em uma avaliação, seja uma avaliação com o professor, existem vários tipos de avaliação biocinética, que eles colocam os eletrodos no seu corpo todinho, e aí vão projetar uma imagem no computador, como se fosse o seu esqueleto ali correndo, se movimentando, como se estivesse olhando o seu esqueleto se movimentando, sem os músculos em volta, para poder ver exatamente o que você está fazendo. Uma avaliação simples com fisioterapeuta, com profissional de educação física, avaliação biomecânica da corrida, para poder entender, não para poder melhorar a sua mecânica de fato, mas talvez entender como essa sua mecânica diferenciada, específica para você, o que ela está gerando de sobrecarga, quais são as estruturas que estão sendo sobrecarregadas e quais são as estruturas que não estão sendo bem utilizadas, para a gente tentar estimular essas estruturas, né, essas que não estão sendo utilizadas, estimular a serem melhor utilizadas, essas que estão sendo sobrecarregadas, a gente tentar fortalecer essas estruturas para que elas tenham condições de suportar essa sobrecarga extra, e assim talvez naturalmente a sua mecânica mude em algum nível, mas mesmo que não mude,
que essas estruturas que estão sendo sobrecarregadas estejam realmente preparadas para essa sobrecarga e a gente consiga ter um equilíbrio melhor, diminuir a probabilidade de você se machucar, melhorar a sua eficiência mecânica dentro da sua mecânica ideal, da sua mecânica específica, da sua mecânica que o seu corpo estabeleceu que é o melhor para você. Então a gente consegue tentar melhorar isso, mas não de forma ali direta, né? Ó, melhora isso aqui, bota o teu braço para lá. Não, a gente vai estimular essas estruturas do seu corpo. Primeiro a gente precisa dessa avaliação biomecânica, dessa avaliação biocinética para entender como é a sua corrida, qual é a diferenciação, digamos assim, da sua corrida, com calma, e aí a gente vai estabelecer o que precisa ser feito ali, o que precisa ser fortalecido, estimulado, o que precisa ser melhor aproveitado para poder você conseguir ter uma corrida melhor, mais segura, mais econômica, que você não venha ter lesões. Às vezes você está tendo lesões, está tendo problemas aí dessas lesões recorrentes, canelite, fascite, em função do teu corpo ter estabelecido essa estrutura diferente, em função dos seus encurtamentos, das suas faltas dos seus enfraquecimentos e tudo. Porém, embora seja a sua mecânica perfeita, está sobrecarregando estruturas que talvez não tenham sido projetadas, digamos assim, né, pelo criador para isso. Então a gente precisa entender essas estruturas que estão dessa maneira para a gente poder conseguir melhorar a sua corrida. Nem que seja uma vez na vida você faça isso, é o que eu te peço. Ainda mais em um esporte como a corrida, né, que a gente tem repetição de movimento o tempo todo. Pensa que na corrida você fica repetindo o mesmo movimento durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Se pensar em ultramaratona, aí você fica, sei lá, tem gente que fica 12 horas correndo. Imagina você 12 horas correndo, sobrecarregando uma estrutura que não está preparada para aquela sobrecarga. Aí você realmente pode vir a ter problemas sérios ali de lesões. Talvez esteja acontecendo isso com você e você não tenha, de repente você tentou resolver e não conseguiu, mas talvez você tenha resolvido só ali tomando um anti-inflamatório, parando de correr um pouquinho e essa lesão volta. Se ela volta, você precisa ir na raiz do problema, na raiz da questão e entender o que está causando aquela lesão, e fazendo essa avaliação que eu falei, né, em cada lugar que você tiver, em cada estado que você tiver, não tem como eu indicar um lugar, porque cada lugar eu não conheço todos os lugares de todos os estados e todos os países. Tá? Aqui no Rio de Janeiro, se você quiser, eu tenho como indicar aonde fazer, tá? Mas em outros estados você vai procurar avaliação biomecânica da corrida, avaliação biocinética, avaliação da marcha da corrida, alguma coisa do tipo, assim, e aí você vai ter essa avaliação uma vez na vida. Você faz um investimento ali, é mais barato que um tênis de placa desses aí, porque isso daí, você vai fazer esse investimento uma vez na vida para poder entender como é que seu corpo se comporta durante a corrida, como é que é as suas estruturas, o que está sendo sobrecarregado, o que está sendo subutilizado, e aí você vai conseguir correr melhor. Imagina, ficar durante todo esse tempo, 1, 2, 3, 4 horas, sobrecarregando uma estrutura que não está preparada para aquilo ali. É óbvio que vai dar algum problema, se isso for aliado a uma alimentação ruim, todas aquelas questões. Mas eu estou falando exatamente, especificamente hoje, da sua mecânica específica, certo? Você não precisa correr de um jeito específico, não existe uma postura ideal que nós consigamos fazer, tá? Embora existiria uma postura ideal que seria mais eficiente, mas não dá, o nosso corpo não está preparado para correr dentro dessa postura que seria mais eficiente. Então você tem a sua maneira eficiente de correr, mas você precisa preparar o seu corpo para poder suportar isso sem ter problemas maiores, para que você tenha longevidade na sua corrida e consiga correr vários anos, tendo várias conquistas e vários troféus, várias medalhas aí de conclusão de prova, várias experiências, várias fotos, vários vídeos, várias experiências para compartilhar com a corrida aí ao longo da sua vida. E se você quiser ter ótimas experiências com a corrida, melhorar seu desempenho, tem o meu curso de corrida de rua do iniciante ao avançado. Lá você aprende a correr, fazer fortalecimento, a entender melhor a sua corrida. Estamos na última semana de promoção aí, está acabando o ano, até o final de janeiro temos a promoção lá de 40% de desconto. Aproveita, se inscreve, aprende a correr, fazer suas planilhas, tem lá vários modelos de planilhas. Você vai conseguir melhorar seu desempenho, vai conseguir correr feliz, sem se machucar, entendendo melhor a sua corrida, tendo ótimas experiências com a corrida de rua. Até o próximo vídeo.